Olá, meus queridos amigos do Trica Show, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio, o 18º. Se você não ouviu o nosso último episódio sobre o futebol feminino, tricolor, bem legal, com a Bia Langella, grande jornalista, conhece muito, apesar de ser rival, mas a gente dá espaço para todo mundo aqui. E com a nossa nova integrante, a Bianca Góes. Muito legal, papo muito bom, então ouve lá, porque a gente tem que dar valor pro futebol feminino. E hoje a gente vai fazer meio que um catadão desse começo de São Paulo no Brasileiro, da situação do Diniz, de todos esses últimos jogos aí, desde a eliminação pro Mirassol, porque a gente falou em alguns episódios no finalzinho, no Boletrica Show, mas agora a gente vai comentar de um jeito mais completo. E comigo hoje, ele mesmo, Luca Occhialini. E aí, Luca, tranquilaço? Salve Beboni, salve galera do Trica Show. Finalmente a gente vai gravar depois de uma boa vitória, assim, não foi tão boa de qualidade, mas foi de resultado bem importante, ganhar um clássico. O feminino também ganhou depois da retomada do futebol, então vai ser maravilhoso. É isso aí. Guilherme Mirra, e aí, G, tranquilaço? Fala Boni, fala Luca, fala galera aí escutando a gente aqui no Trica Show. Tô bem ansioso também porque eu sigo essa linha de pensamento do Luca, né? A última vez que a gente tinha tido uma vitória de peso significante, assim, fazia muito tempo. Então tô ansioso pra falar sobre esse comecinho de Brasileirão. Pog, Rafa, e aí, Pog? Salve, salve, rapaziada do Trica Show. Sempre bom fazer um episódio após uma vitória, ainda mais em cima do Corinthians. Então, vamos aí pra conversa. É isso. E hoje a gente tem convidado. Sidney Oliveira tá aqui com a gente da página Minha Vida é Tricolor. E aí, Sidney, muito obrigado por participar aqui com a gente. Cara, eu que agradeço a oportunidade aí. Agradeço aí o Trica Show, todo mundo. Boa noite aí pros ouvintes. E vamos aí falar sobre esse São Paulo aí. Vamos fazer só um resuminho do São Paulo nesse começo de Brasileiro. O São Paulo começou o Brasileirão, quer dizer, não começou, né? Naquela primeira rodada, o jogo foi adiado por causa dos casos de coronavírus no Goiás. Aí o São Paulo estreou na segunda rodada, ganhando do Fortaleza no Morumbi 1-0. Depois perdeu para o Vasco 2-1 lá em São Januário, empatou com o Bahia, depois ganhou do Sport, depois ganhou do Atlético Paranaense e agora, neste domingo, quando a gente está gravando o podcast, venceu o Corinthians no Majestoso, graças a Deus, gols de Hernanes, o Profeta, e Luiz Fabrenner, o Fabuloso, matador de galinha, monstro. Graças a Deus não, graças ao Brenner, monstro. Fabrenner. Grande Brenner, muito obrigado por marcar mais um gol no Corinthians. E nesse momento, o São Paulo ocupa o segundo lugar do Campeonato Brasileiro com 13 pontos, está atrás do Inter só, que tem 15. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse comecinho aí? Vamos começar com essa, dando mais um geralzão, uma opinião mais geral sobre esse começo do São Paulo no Brasileiro. O que você achou, Luca, até agora? Inesperada a colocação, né? Quem te viu, quem te vê, São Paulo. E a questão da colocação me surpreende, mas o futebol tá um pouco do que a gente esperava já, né? O Diniz teve várias mudanças aí para tentar mudar o futebol. Tá melhorando, eu acho que tá melhorando, pouco a pouco tá melhorando. E para mim o que mais importa, principalmente pro São Paulo nessa fase, é o resultado. E o resultado tá vindo, então depois a gente vê o bom futebol. Se ganhar todas de 1-0, a gente é campeão. Então é isso que importa. É isso, a gente ainda vai se aprofundar mais nessas mudanças aí, que foram várias, foram arrojadas. Mas primeiro vamos continuar nessa primeira pergunta aí. G, o que você achou até agora? Eu achei razoável, em termos de performance mesmo, assim, que nem o Luca falou. Mas é muito importante conquistar esses pontos agora no comecinho pra ir arrumando o time, indo pra frente, assim, lá mais a partir da metade do campeonato, né? E se você for pensar os outros grandes times, ou pelo menos grandes elencos do Brasileirão, Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras, todos estão oscilando. O Palmeiras pode até não ter ganho, não ter perdido ainda, mas empatou 4 e ganhou 2, acho que tá uma sequência meio assim, balançando, tá todo mundo balançando, então não tem por que cobrar o Diniz por algo que nenhum time do Brasil tá conseguindo. O Grêmio também tá meio mal, então por mais que esteja razoável, tô gostando desse comecinho de caminhada. E você, Pog? Eu acho que continua fraco o futebol do time ainda. A gente teve exemplos de jogos muito ruins do São Paulo nesse começo do Brasileirão, jogos que
foi difícil acompanhar até o final. Acompanhamos só porque somos São Paulinos, porque futebol é muito fraco, jogo muito feio. As mudanças do Diniz, depois das mudanças, o time deu uma leve melhorada, mas os mesmos problemas continuam. A lentidão no meio de campo, os passes de lado, passos para trás e pouca objetividade. A única coisa boa que pode se tirar é que o time está mais efetivo, né? Pode estar fazendo só um gol por jogo, mas é que o time está criando pouca coisa, mas pelo menos está fazendo gol. Então, acho que esse é um lado positivo. E para fechar essa primeira rodadinha aqui, Sidney, o que você achou do São Paulo até agora nesse Brasileirão? Então, cara, o São Paulo é um time que em um momento agradou, começou desagradando. E agora começa a agradar um pouco mais o torcedor. E eu falo pela questão da postura, que era um time mais covarde antigamente, no começo do Brasileirão, que ficava ali muito toquinho de lado, e agora você vê os atletas brigando em campo. Pode não ser um futebol assim que esteja agradando o torcedor, que enche os olhos, mas só da gente estar vendo o jogador do São Paulo brigando em campo, querendo o resultado, isso já é muito importante. E nessa questão, o Diniz tem que ser um pouco exaltado, assim, porque ele corrigiu isso aí. Ele acabou afastando alguns que não estavam ali abraçando a ideia dele e trouxe para o São Paulo agora um pessoal que quer ganhar, um pessoal que tem garra, tem gana, entendeu? Essa é a minha opinião. No momento, para mim, o São Paulo tá numa crescente, não só pelas vitórias, mas por essa postura em campo. É isso. Então, vamos falar dessas mudanças aí que o Lucas citou, porque assim, São Paulo ganhou o primeiro jogo contra o Fortaleza, mas foi uma coisa horrorosa, não jogou nada, achou um gol com o Dani Alves, depois perdeu pro Vasco, mas uma partida um pouco melhor, mas ainda assim bem ruim, porque a gente espera do São Paulo, e aí o empate com o Bahia também triste, um gol achado do Luciano também, grande contratação do Luciano, e aí pro jogo contra o Sport, com a cabeça a prêmio, o Fernando Diniz resolveu fazer muitas mudanças significativas no time de São Paulo, tirou a dupla titular de zaga, tirou Bruno Alves Arboleda, meteu o Diego Costa, Léo Pelé, o Alaba na zaga, meteu o Gabriel Sara, meteu o Luciano já de titular, mudou tudo. Eu achei assim, bem arrojado e corajoso, e isso eu admirei no Diniz, apesar de ter me assustado um pouco no começo. Vendo a escalação assim, vendo o Léo, dando aquela estranhada, mas foi o que ele tinha para fazer, né? Ele estava numa situação difícil, foi por tudo ou nada e tentou mudança, saiu da mesmice. E tá dando resultado, né? Uma partida um pouquinho melhor contra o Sport, ainda apesar do segundo tempo bem ruim, aí já uma atuação melhor contra o Atlético Paranaense, e a vitória boa, merecida contra o Corinthians hoje. O que vocês acharam dessas mudanças até agora, Luca? Fala aí. Ô Boni, eu até falei para vocês no grupo, né? Quando o Diniz soltou no meio da semana, antes do jogo do Sport, essas mudanças aí, eu falei, pô, eu gostei. Porque é meio difícil se aceitar, né? Essas mudanças completamente malucas de quando você vê a primeira vez. Mas é melhor ele assim, louco, fazendo umas coisas doidas, do que ele apático na beira do campo, não fazendo nada, que é o que vinha acontecendo. E eu acho que o que mais mudou, além dessas mudanças de início para os titulares, ele aprendeu do nada a mexer no time. Ele está fazendo alterações que fazem sentido, que mudam o jogo. Inclusive hoje, no jogo contra o Corinthians, o segundo gol saiu de 2 caras que ele colocou. Na outra partida, quem fez a diferença contra o Atlético Paranaense foi o Hernanes, que ele também colocou. Então, para mim, é um conjunto de fatores, tanto essas mudanças iniciais, quanto a chegada do Luciano, quanto as mudanças ao longo do intervalo, né? Do intervalo, do jogo, as substituições. E vem bem. Vou deixar para os outros falarem do Léo Pelé, porque senão eu me empolgo. Que homem maravilhoso! Diniz mandou muito nas substituições, mas tem que deixar claro que a presença do Brenner em Majestoso tem que ser obrigação em contrato, assim, porque é absurdo. O cara jogou 3 jogos contra o Corinthians e meteu 3 gols. Você concorda com o Lucas, Sidney? Cara, eu concordo. Eu assim, o Diniz, ele tava sendo muito amigão de jogador. E agora você vê um Diniz mais ríspido, um cara que quer o resultado, e antes ele prezava mais pelo desempenho. Pode ver que ele fala de estatística, que nem o Rogério Ceni no passado lá, quando teve o início.
o Diniz estava sendo a mesma coisa, ele prezando mais por estatística, por desempenho e toque de bola, e o São Paulo não estava tendo evolução nenhuma. Ainda mais depois dessa pandemia, a gente voltou muito abaixo de qualquer expectativa que o torcedor tinha. E eu concordo que o São Paulo está tendo sim uma evolução, está dando uma melhora, principalmente do jogo do Sport para cá. Teve um segundo tempo terrível, que ele recuou o time, mas ele aprendeu com esse erro. Já na sequência, o São Paulo começa a jogar um futebol até mais agradável assim, para o torcedor. E aí, Pog, o que você acha? O que eu falei hoje, né? O Diniz retranqueiro virou meu técnico preferido, porque ele aprendeu que com esse elenco do São Paulo não dá pra jogar bonito, toque de bola os 90 minutos, porque você não tem jogador capacitado tecnicamente pra fazer isso. Então, acho que ele aprendeu a usar o time que ele tem, o elenco que ele tem. Então, agora falando das mudanças, o Diniz ele foi por tudo ou nada, né? Que se ele perdesse pro Sport, ele com certeza iria cair. Ele falou, então se for pra cair, vou cair fazendo algo diferente, algo bonito. Aí ele arriscou, tá dando certo até o momento. E eu acho que foram mudanças porque entraram jogadores jovens que querem provar alguma coisa, tem algo a provar ainda. Tirou alguns nomes que já estavam meio relaxados no elenco. E a volta do Hernanes também, né? Muito importante, voltou a ser utilizado. Vamos ver se ele vai recuperando o futebol. E uma mudança que eu gostei muito hoje, que eu acredito que pode ser usada para o futuro, é deixar o Reinaldo um pouco no banco e testar o Liseiro pelo menos mais uns jogos na lateral. Porque, pelo que eu vi, o Diniz não vai tirar o Léo Pelé da zaga. Então o Liseiro pode ser uma boa alternativa ali para a lateral esquerda se o time não reintegrar o Júnior Tavares, que para mim seria uma boa escolha. Os caras citam o Júnior Tavares em todos os episódios, é impressionante. Todos os episódios, eu e o Pog vamos defendê-lo. Até quando você só critica o Reinaldo, pô, tem que dar pro Juninho uma chance, coitado. Deixa o menino jogar. Pelo que eu vi, a Simone tá brava com o Júnior Tavares, hein? Deu umas broncas nele no Instagram. Então, ó, ficar de olho aí. Mas eu gostei da manutenção do Léo hoje, né? Que a gente tá gravando nesse domingo na zaga e colocar o Liseiro na lateral, mesmo com o Reinaldo suspenso. Achei uma decisão bem inteligente, bem legal. Não esperava, achei que ele ia mandar o Léo pra lateral e trazer o Bruno Alves de volta pro time titular. Mas não, e colocou o Liseiro na lateral. Ele foi coerente, né? Sim. Mantendo o Léo, ele foi coerente. Sim, o Léo tá jogando muito bem na zaga. Tá, sim. E o Pog falou de Diniz retranqueiro, Fábio Diniz ou Fernando Carille, mas brincadeiras à parte, acho que não dá pra falar que ele virou um time retranqueiro, mas ele abdicou de algumas ideias que não estavam dando certo para trabalhar em outras que melhoraram o time, como por exemplo, trazer mais solidez defensiva. O que você acha, G? É exatamente isso, né? E teve até uma mudança, uma correção, eu diria, de posicionamento do Tietê. Porque o Tietê, quando o São Paulo tinha a bola no pé, ele recuava entre os zagueiros para dar saída de bola, toda aquela questão da famosa lavoupiana, que a galera gosta de falar, mas logo depois ele se lançava à frente, então o São Paulo ficava muito aberto e o Tietê agora está muito mais preso. E o time está muito mais acertado atrás, né? O Léo e o Diego abrindo bastante para o Tietê virar de fato um terceiro zagueiro e dar um pouco mais de solidez. Eu sou a favor disso, até porque o São Paulo, mesmo deixando a bola com o adversário, como foi contra o Sport, por mais que estivesse jogando para trás, não estava jogando com chutão, não estava jogando por uma bola, né? Estava saindo, estava trabalhando a bola atrás e tentando jogar mais no estilo Diniz, né? Por mais que ele tenha aberto mão um pouco de ser Diniz, ele ainda não largou todos os fundamentos do jogo dele. E tá dando liga, né? Tá fazendo essa mistura aí de um jogo um pouco mais pragmático com um toque de bola. E tá dando resultado, é o que eu falei no começo do episódio. Eu acho que esse resto do meio pra frente, né, da fase ofensiva vai se acertando com o tempo. E agora ele tem que priorizar a defesa mesmo. Pode falar, Luca. Não, é que eu quero falar, mas antes eu queria que o G falasse qual que é a posição do Brenner, só pra gente prosseguir o episódio. Olha, eu vou começar falando qual a posição não é a do Brenner, que é a ponta. O Brenner nunca foi ponta, o Brenner não é ponta direita. É impressionante como todo treinador que passa pelo São Paulo insiste em colocar ele jogando pelos lados. O Brenner é um centroavante, sempre teve faro de gol na base. Inclusive é a segunda vez esse ano que ele salva a gente no finalzinho, né?
Teve algum jogo contra no Paulistão que ele fez um golzinho lá no final também. Então, fora de ele gol pula, tem. faz um gol de qualquer jeito no Paulistão. Exato, ele já é a segunda vez que ele salva a gente, então tem que perceber essas pequenas coisas, né? O coisa de posicionamento. Inclusive, é uma coisa que eu gostaria de ver pro Lisieiro, porque alguém, eu não lembro se foi o Pog, falou do Reinaldo de deixar ele no banco, porque o Reinaldo é um cara que o Diniz não tirou do time, né? Ele tirou o Bruno Alves, tirou o Arboleda. O Reinaldo tá muito acomodado. Eu queria ver ele um chazinho de banco assim, tirou o Igor Gomes também, mas o Reinaldo fica. Então, eu acho que tem que dar um chazinho de banco só para dar um choque de realidade nele, para ele perceber que ele não é indispensável pro time, como a gente, né, engatou a terceira vitória aqui, ganhou um clássico sem ele. E aí teria que ter umas correções de posicionamento pro Liseiro também, né? A bola nas costas dele pro gol do Ramiro foi falhando naquele setor. Mas o Reinaldo tem que aprender que ele não é intocável também, não. O Reinaldo não pode ser intocável, não. Fala aí, Lucas. Não, essa questão do Reinaldo é complicada, que eu acho que é uma das únicas falhas do Diniz nessas mudanças, porque ele não tira, não sei, precisa ser suspenso pra tirar, porque, meu Deus, horrível. Exato, Achei ótimo. É preocupante, porque ele perdeu esse jogo por suspensão, né? Então é muito possível que o Diniz coloque ele de volta no time titular logo no próximo jogo. Ele tá de volta. Exato, eu temo por isso, eu não quero que isso aconteça, não. Eu também, mas eu sei que vai acontecer. Mas a minha questão é, falando um pouco mais do Diniz, é que tá muito longe de aplaudir. A gente criticou muito, tá muito longe de aplaudir, mas algumas atitudes a gente tem que parabenizar, pelo menos, porque ele teve coragem de fazer essas mudanças malucas, ele conseguiu mudar o estilo de jogo, que é uma coisa que ele não mudava por nada também. Então eu acho que ele conseguiu entender o que ele tem que fazer para o São Paulo jogar um pouco mais de futebol. A gente falou que os jogos estão ruins, então, para a gente que vê os jogos inteiros, tá cobrindo, tá todo dia falando de São Paulo, os jogos são uma coisa que até dói os olhos, às vezes, para falar a verdade. Mas tá vindo resultado, então o torcedor fica menos puto que o futebol não tá sendo tão bom. Quer acrescentar alguma coisa, Sidney? Cara, então, na minha opinião, o Diniz acertou em trazer o Igor Vinícius para titularidade, para o time titular, porque o Juan Fran, eu até gosto do Juan Fran, mas os jogos dele estavam sendo muito abaixo, e quando o Igor Vinícius entrava, ele dava mais resultado em campo. Ele era mais e vale lembrar incisivo. também que desculpa cortar você, Sidney, mas o primeiro jogo do Igor Vinícius como lateral, que ele fez o pênalti contra o Bahia, né? Foi um jogo horroroso. Me preocupa bastante. Nossa, ele chegou atrasado todas as bolas. Ele é afoito. Ele é afoito. Afobado. Isso que tem que corrigir nele. Desde quando ele chegou, o torcedor ainda falava, mas o Igor Vinícius é na raça e tal, mas você tem que ter inteligência para jogar na raça. Não, você vai ser um Álvaro Pereira que mete cabeça no chão, quer jogar. Tem que tomar cuidado com essa raça também desmedida aí. Tem que ter um equilíbrio. E então é um acerto do Diniz ter colocado o Igor Vinícius. O Diego, faz tempo que eu falo dele na minha página, até conversei já com o Diego. É um cara que tem um futebol gigante na categoria de base, foi capitão, é experiente, versátil mesmo também, sendo jovem, versátil. Eu não sei se ele já jogou na lateral, mas eu sei que ele já passou ali como volante. Na zaga também rende bastante. E o Léo é uma surpresa. O Diego para mim não é tanta novidade, mas o Léo para mim é uma surpresa, e grata surpresa. E só a tristeza mesmo é o King Naldo aí. Porque o King Naldo ele é um jogador de fases, pô, o Reinaldo. Ele não pode ser descartado. Eu acho assim que ele seria um bom reserva se a gente tivesse um bom titular. Um jogador ali para a posição. Mas não tem o que fazer. A lateral esquerda é um problema pro São Paulo, porque coloca Lisieiro, falha. O Léo, a torcida não confiava como lateral esquerda, entendeu? Aí tem que depender dele. Antes do Luca falar, só queria fazer essa ressalva que você mesmo fez, Sidney. Que no geral o Lisieiro foi bem, mas ele falhou no gol do Corinthians, né? Sim, ele falha. Do Ramiro. Atenção, pô. Isso é treinado. Porque nos treinos do São Paulo, quando a bola cai no pé do Daniel Alves, do Hernanes, do Igor Gomes, a defesa ela já tem que estar preparada para a linha de impedimento, essas coisas. E ali o Lisieiro provavelmente estava de cabeça baixa no lance, quando foi ver já era... Mas também tem que colocar o sol, que aquele sol do Morumbi, 11 horas da manhã, é sofrível.
E aprender com o adversário, né? Que a gente sabe que. Sim. Conhecer o adversário, né? Que a gente sabe que o Tem que Cantilho ser é um cara ciente, que. tem que estar É ciente. um cara. O Cantilho é um cara que pode achar essas bolas a qualquer momento. A gente sabe disso. Mas você falou do Diego, que encarada que ele deu no Jô, hein? E tá certo, Espetacular. cara. Rapaz, mas eu fiquei bravo ali. Se eu fosse o Diego, meu Deus do céu, eu ia ser expulso. É Mas sensacional. muita personalidade esse Diego, né? O cara tem personalidade. O moleque joga bola, o moleque foi pra cima. Eu vi muito torcedor falando, mas daqui a pouco ele faz um jogo ruim e a torcida vai queimar. Eu falei, a torcida do São Paulo vai no Exato, embalo. e ele vai errar, ele vai fazer jogo ruim, vai fazer Sim, pênalti, uma hora ou outra vai vai errar. entregar uma bola, um recuo curto pro goleiro que o atacante vai chegar a fazer gol, ele vai errar. Mas essa é a questão da torcida do São Paulo, né? Além de ser chata, como a gente já sabe, ele faz parte disso, a torcida do São Paulo é muito desconfiada. Primeiro sinal de problema já começa a perder toda a fé. Então, por exemplo, o Diniz vai lá e faz todas essas mudanças, começa a dar uma identidade pro São Paulo. Então falta essa confiança da parte da torcida de pegar e falar e ficar do lado de quem tá com a gente, né? Até depois do clássico, muita gente falando, fora de início, sei lá o que, futebol continua ruim. Pô, o cara tá com a gente, não é mais fácil apoiar? Dar um voto de confiança, o cara tá fazendo mudança, tá dando efeito. E ainda sobre o Diego ele anulou o Jô, por isso que o Jô perde a linha com ele lá, fica bravo, porque ele anulou Era o de Jô frustração, né? e eles provocam ainda. Vocês têm que ver nos jogos que os jogadores de Cotia, os meninos, eles provocam os atletas rival quando é cara de nome, assim, que nem o Jô, que nem o Igor Gomes e Felipe Melo lá no Paulistão se eu não me engano, ano passado. 2019, é. Sim, esses caras gostam de intimidar e os meninos não abaixam a cabeça. Aí é a hora que esse tipo de jogador eles ficam num nível de fúria e acontece o que aconteceu. E o Diego, ele foi tão gigante no jogo que tem o lance do Luan, vale lembrar aquele lance do Luan, que quando o Luan consegue driblar o Diego, o Luan meio que se perde. Ele não acredita que ele conseguiu aquele drible. Ele até acho que cai sentado no lance, porque o Diego foi muito bem no jogo. E muito bom ver o Diego subindo agora e já mostrando essa segurança na posição, né? Que a gente veio de uma sequência meio difícil de zagueiros vindos da base. A gente esperava isso do Valse. Aí veio a lesão. Eu ainda espero, sendo bem honesto. Eu vejo muita qualidade no Valse. É que a gente veio de uma sequência ruim de zagueiros vindos da base, né? Tanto que a zaga foi acertar quando a gente trouxe duas contratações, que foi o Arboleda e o Bruno Alves. Fala aí, Luca, que você já tá querendo falar há um tempo aí, mas ninguém tá te deixando. Os caras estão demais hoje. Não, eu queria falar... Eu chamei a primeira vez para falar pro Sidney que aqui neste podcast, Trica Show, adotamos o nome de Naldo apenas, porque não existe rei nem king, é Naldo apenas, só pra ficar ciente. Tá. E Tiririca, pode? Aí pode. É que não pode dar a palavra rei pra um cara que joga igual ele. Eu falo na ironia, pô. Falo na ironia porque eu não tenho paciência com o Reinaldo mais. O Reinaldo é um torcedor em campo. Exato. Ele assiste de camarote, né? Achando que é bom. Eu falo assim, porque a gente assistindo o jogo do São Paulo, a gente fica pilhado com o adversário, com o juiz, com todo mundo. O Reinaldo é isso. Ele se pilha sozinho, ninguém faz nada, ele quer brigar, ele quer dar cabeçada, ele fica bravo, ele é louco. É exatamente isso. Eu vou falar que no começo eu gostava disso, viu? Bem no começo. Sim, eu gostava, mas eu achava perigoso. Ele perdeu a mão. Às vezes é importante, né? Mas toda hora. E é uma coisa que a gente não via, esse espírito essa garra. A gente não tá tão acostumado a ver nos últimos anos aqui no São Paulo. Então, quando o Reinaldo começou a ser esse cara que perde a linha fácil, eu até gostei. Mas aí passou um tempo e ele se perdeu nisso. Sim. A torcida do São Paulo, quando vê assim, quando chega alguém assim, já se anima, porque, sei lá, lembra de Lugano, esses caras aí, mas mas o Reinaldo em algumas situações ele é muito burro, que é totalmente desnecessário fazer um negócio desse. Em algumas situações você foi bonzinho. Eu acho, como o Reinaldo jogou com o Álvaro Pereira, eu acho que ele aprendeu um pouquinho da burrice com o Álvaro Pereira. O Álvaro Pereira tinha muita raça, ele tinha até uma qualidade, mas você não podia confiar. A qualquer momento ou ele era expulso, ou ele queria fazer um pênalti. Álvaro Pereira era uma bomba relógio. Sim, tem que tomar cuidado com esse tipo de cara. Quando ele falou que ia voltar, eu falei, pelo amor de Deus, tão na roça. Ô Pog, fala aí alguma coisa, meu parceiro. O que você acha de tudo isso? Tá muito quieto. Deixa a galera tá animada hoje, né, pô?
É que o Pog tá esperando o horário dele, né? Daqui 10 minutos vocês vão ver uma outra versão do Pog e Rafa. Fiquem tranquilos. Falando aí um pouco sobre o Diego, que ele... Não, hoje... vamos falar duas coisas. Que teve a participação dele, que ele anulou o jogo, mas também tem um lado do Corinthians, que o time do Corinthians... Se o time do São Paulo é ruim, o time do Corinthians é tão ruim ou quanto pior. Porque os caras não conseguem... nenhuma bola chega no jogo com a qualidade para ele dominar nenhuma. O Diego anulou ele hoje. Tá certo, a zaga do São Paulo foi muito bem. O Liseiro falhou no gol do Corinthians, mas eu acho que a maior falha foi do Volpi, que ele se solidarizou ali com o Cássio e frangou também. Eu achei falha do Volpi, eu vou só fazer defendê-lo, mais ou menos. Porque se o Ramiro pega certo na bola, eu acho muito provável que o Volpi defenda o chute. Eu acho que o que atrapalhou o Volpi foi o fato do chute do Ramiro ter sido todo mascado. Mas mesmo assim, passou embaixo da mão dele. Lembrou o goleiro de FIFA. Nos 92 minutos lá da acréscimo. Sempre tem um gol assim no FIFA. Sempre. Igualzinho. Não, mas foi com muita vontade. Eu concordo com o G que o chute mascado do Ramiro atrapalhou o Volpe, mas não pode tomar um gol desse. Goleiro profissional não pode tomar um gol desse. Posso levantar o tópico para discussão também? Aproveitar aqui bem no improviso? Pode. Lá vem. O Volpe cansou de salvar a gente, inclusive no jogo contra o Fortaleza, que foi péssimo. Tem uma bola no finalzinho do jogo que ele pega o cara num contra um e ele faz uma defesa brilhante. O Volpe já cansou de fazer isso com a gente no final de jogo e salvar um ou três pontos. Contra o Atlético Paranaense também. Também os caras saíram na cara do gol. Gigante. Mas... Pegou pênalti. Exato, mas em clássico ele tem uma leve tendência aí a falhar que não me preocupa um pouquinho. Não acho que isso significa nada, que ele deva virar banco pro Lucas Perry, alguma coisa do tipo. Mas é um traço pedindo dele. o Jean. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Ô, Gê, aproveitando que você falou, tava fazendo a live, acho que ontem mesmo, e um dos nossos ouvintes, o Nilson, ele falou que o Volpe sempre falha em jogo grande. E vai de encontro a isso que você falou dos clássicos, né? Porque, se vocês forem ver, os adversários que vocês falaram são adversários expressivos, Série A, mas expressão do que em relação ao São Paulo, pelo menos, né? Grandes, sabe? Não é um clássico, não é um time dos dois de Minas ou do Rio. Com todo respeito a Fortaleza, Bahia, Atlético Paranaense. Sim, claro. Mas é complicado, sabe? Porque a gente não pode esquecer, porque teoricamente é que São Paulo tá nessa draga, nesse 1-0, então as defesas dele nos jogos menores, teoricamente, entre aspas, assim, são de extrema importância. Mas se for ver, era para jogos que ele poderia falhar, porque era pro ataque fazer 3, 4 gols, né? Mas, né? São Paulo. E ele não pode ter essas falhas em clássico, sabe? Porque senão custaria 2 pontos se o Brenner não faz aquele gol, que foi muito achado ali, uma bela bola do Toró e tal. E por muito pouco que não entra também, né? Sim, e foi o único lance do Corinthians. O time do Corinthians, como o Rafa falou, é horrível. É pior que o São Paulo, com toda certeza. E, seria o único lance e o São Paulo criando um pouco mais e tal, ia ser aquela mesma cena se repetindo de novo. São Paulo vai lá, cria, faz gol e tal, e toma um empate nessa bobeira, entendeu? Então, não pode. Ele tem que elevar o nível de concentração, alguma coisa tem que acontecer. Mas vou falar imagina. Real. Pode falar, Sidney, pode falar. Imagina se a gente não vence esse jogo, como ficaria essa recuperação do Hernanes. Que a gente é um cara muito importante, fez o gol lá e acontece essa falha besta, gol bobo, que não pode acontecer, concordo com vocês. E aí se aquele gol aí termina o jogo empatado, ou então se os galinhas conseguem fazer o gol no final, que nem sempre consegue, um golzinho, e dessa vez foi a gente. É a cara deles, né? É a cara deles, o time do Pacto, sempre gol no último minuto. Aí, se acontece um negócio desse, cara, eu já ia ver o torcedor tirando totalmente o foco ali de uma recuperação do Hernanes pra criticar Diniz, pra atacar o time, pra ficar pé da vida por causa do rival, que já falam que classificamos no Paulista. Ia ser aquela zona. Nessa fase, de cada mínimo detalhe difere muito a possível
postura da torcida de São Paulo. Mas eu vou falar a real, que o Volpi falhou mesmo hoje, falhou, não tem como negar. Só que ele não acho que ele falha tanto assim em clássico. O próprio jogo contra o Corinthians no Paulistão, ele que garantiu que o São Paulo não tivesse tomado gol. Catou muito. E eu vejo algumas pessoas reclamando... Contra o Santos ele falhou, mas ele podia, né? Quem não ajudou foi o resto do time que fez gol. Mas ali ele falhou na intenção de ajudar. Mas... eu vejo gente reclamando do Volpi, falando que não é goleiro para nível de São Paulo, mas a real é que a gente não vai ter um novo Rogério Ceni. Pode esquecer isso, não vai ter um novo Rogério Ceni e não vai ter goleiro de alto nível no futebol brasileiro. Porque o goleiro quem hoje... seria esse nível São Paulo? Não tem. Eu vejo torcedor tem. falando, mas eu não entendo. Eu levantei essa bola pra vocês, mas eu não quero que o Volpi vire banco, eu não quero. Não. Eu só acho que é uma pequena ressalva, mas ele é um grande goleiro. De longe, o melhor goleiro que a gente teve depois do Rogério. Mas... não, é que a gente vê gente pegando no pé do Volpi, falando que não tem nível, mas não tem nível no futebol brasileiro hoje. O goleiro de alto nível, ele vai pra fora. O Alisson ficou 3 anos como profissional do Inter. Que é o goleiro demorou pra ser titular também, né? O goleiro de mais alto nível que a gente tem hoje no futebol brasileiro. O melhor goleiro do Brasil pra mim, que é o Cássio, falha toda hora. O Everton falhou contra o Everton. Deu o empate pro Bahia nessa rodada também. Não tem outro goleiro nome. De seleção, né? Goleiro de seleção. A esperança de algum time brasileiro de ter um goleiro assim de alto nível é revelar. E aí você vai ter por uns 2 ou 3 anos no máximo. Mas de comprar goleiro, adquirir goleiro novo, não vai ter outro Rogério Ceni, não vai ter outro goleiro de alto nível. Esse é o Volpi é nível top, assim, pro futebol brasileiro. Porque é isso mesmo. É um goleiro que talvez para outras épocas não fosse algo espetacular, mas que faz sua função e às vezes toma algumas falhas. E faz parte. É o que a gente tem pra hoje. Isso vai da mentalidade do torcedor também. Posso falar uma paradinha sobre o Jean? Fala. Eu tava no Morumbi naquele jogo São Paulo e Bahia. Eu acredito que foi o último jogo de 2017, a despedida do Lugano. Sim, tava lá também. Então, foi 1-1, né? O gol do Brenner também. Isso. Então, aí nesse jogo, você tava lá, você tá de prova. Você viu a hora que a torcida do São Paulo começou a cantar o nome do Jean, que ele foi pra bater uma falta? Sim. Eu não sei se ele foi bater uma falta. Então, ali eu fiquei atacado aquele dia. Eu fiquei atacado aquele dia porque o torcedor São Paulino já tá meio que vaiando o time, bravo com o time, e aí vem um goleiro rival e começa aquela puxação de saco, nem sabendo se o atleta ia ser nosso. Então, foi ridículo. E quando o Jean vem pro São Paulo, ele mostra quem ele é. Ele não é aquele goleiraço que plantaram, que valeu o investimento que foi feito. Isso aí a gente tinha no Lucas Perry. A gente poderia ter num Denis, no Denis que eu falo é o Denis Júnior. Tá bem longe do outro Denis lá. Esse menino aí, ele cata bastante no gol. Sim. O Thiago Couto poderia dar uma oportunidade para testar ele. Assim, em jogo de Paulista, Campeonato Paulista, que não tem tanta pressão. É que no São Paulo tudo tem pressão. Mas o Jean mesmo foi desnecessário a contratação dele. Tanto é que tá no Atlético Goianiense tomando gol de tudo que é jeito. Entendeu? Que nem era pra ele estar jogando futebol em elite, né? Mas isso é uma outra discussão, né? Eu tenho 2 questões pra falar, que tipo, uma é que eu acho que ele é bom pro São Paulo, hoje em dia tá ótimo, se a gente for comparar os últimos, nem se fala, então é incontestável. Só que tem que ter uma mudança, talvez um pouco mais de concentração, elevar o nível ali pra esses jogos mais importantes, pra gente não sofrer, não acontecer tudo isso que vocês levantaram. E a outra questão é que também numa live que eu tava fazendo falaram exatamente isso do Rogério Ceni, mas ele não é do nível do Rogério Ceni, mas não pode nem ser comparado, não podem cogitar alguém com 2 anos de São Paulo ser comparado com o Rogério Ceni, né, porra? Cada coisa no seu lugar. Não, lógico, mas é que o pessoal espera um novo Rogério Ceni, falar o goleiro do São Paulo tem que ser nível Rogério Ceni. Não vai ter isso, não tem que esperar isso. Nunca mais. Não vai ter isso no futebol brasileiro, mas por uns bons anos, pelo menos até o futebol brasileiro se estruturar decentemente, né? Foi muita exceção, né? Você ter Rogério Ceni, Dida e Marcos jogando ao mesmo tempo, né? Isso é coisa de 1000 anos, assim. Não, isso não vai acontecer. Vamos passar para o próximo tópico aqui, que já ficamos muito no Volpi. Sidney citou bem a recuperação do Hernanes, e é isso mesmo que eu quero saber. 2 coisas, na verdade, né?
comentar sobre duas coisas. A ausência do Daniel Alves, o impacto da ausência do Daniel Alves, né, que fraturou o antebraço, passou por cirurgia, vai ficar umas boas semanas fora, e que abriu espaço para essa retomada do Hernanes, né, que estava num momento difícil. A gente até fez um episódio aqui falando sobre a possível saída dele, que virou rumor na imprensa, que ele teria pedido para sair, mas no final ficou. E agora teve a oportunidade de novo de ser titular e representou. Meteu um gol de falta que, parece que o Cássio tenha falhado, foi um baita chute, característico de Hernanes, fazer essas coisas meio loucas assim que dá certo, que é da hora pra caralho. Mas vai falar aí, a ausência da maldade hoje. A ausência de Dani Alves e volta de Hernanes. Começa a Pog que tá falando pouco, fala aí. E já deu meia-noite, hein? Chegou o prime time. Bem na hora. Neste exato momento deu meia-noite aqui na gravação. Já vira a chavinha na coisa do Pog que é outra pessoa já. Já vai soltar os ditados prime aí, time. as expressões. Aí, ó. Já começou. Não, mas uma coisa que eu já vi hoje, que eu tava vendo uma live pós-jogo de São Paulo, foi perguntando onde que o Daniel Alves tem espaço nesse time. Então, acho que essa é a primeira questão que o pessoal já empolgou, né? Como sempre, o pessoal usou muito o Daniel de bode expiatório nesses últimos meses, porque o primeiro jogo que ele ficou fora já estão cogitando que ele tem que ir para o banco. Então, todo respeito aos torcedores que pensam isso, mas não tem como o Daniel ser banco desse time, porque ele é um grande jogador e, diferente de muitos jogadores que tinham nome, que estavam que não tinha raça, o Daniel Alves é totalmente o contrário. Ele pode não jogar bem, mas você vê ele correndo, dando carrinho, indo marcar lateral, fazendo tudo. 90 minutos, direto. Exatamente. 37 anos. Exatamente. E a mesma coisa vale pro Hernanes, que ele tá voltando aí. Hoje a gente viu sol de 30 graus no Morumbi. Ele aos 35 anos marcando, correndo de um lado pro outro. Aguentou até os 30 minutos do segundo tempo. Ainda o futebol com a bola nos pés não é o mesmo de antes, mas já deu para ver que ele é importante ali dentro de campo, que ele tem sua função e pode ser uma peça bem fundamental pro decorrer do campeonato aí. Sim. O que você acha, Luca? Mano, eu vou usar o jogo do Atlético Paranaense como base, porque, primeiro falando do Hernanes, a qualidade dele, comparado aos outros meias ali de São Paulo, é surreal, mesmo que não esteja no auge, mesmo que estivesse há não sei quanto tempo sem jogar, é ridículo, tipo, não dá. Quem viu o segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense sabe o que eu tô falando. Quem não viu, vai ver pelo menos os melhores momentos, que vai ter vários do Hernanes. E a questão do Daniel Alves, eu até fiz o vídeo pós-jogo, ele foi meu destaque negativo desse jogo, porque eu acho sim que ele vai fazer falta, mesmo que seja um período de 40 dias, vamos colocar assim, mas como tá tendo jogo toda hora, ele vai perder vários. Eu acho que ele vai fazer falta principalmente na Libertadores por conta da mentalidade e tal, por competição internacional e tudo mais. Mas eu acho que tá errada como ele joga no São Paulo, porque ele quer estar em todos os lugares do campo, e no jogo contra o Atlético Paranaense, no primeiro tempo, ele perdeu muita bola, porque ele fica de costas, aí os caras vêm e roubam a bola dele. Ele é bom, ele é muito bom, a qualidade dele com a bola no pé é indiscutível, mas ele tem que ficar ou criando ali no meio ou na direita, que a gente viu que sempre que ele vai para a direita o negócio melhora bastante. Chegou o outro jogador ali, porque é a área que ele conhece, mas ele quer vir na zaga receber, quer ficar entre os zagueiros, quer ir na esquerda fazer a função do Reinaldo, porque o Reinaldo não sabe fazer a função dele, aí não dá. Com sabe? O Reinaldo em campo, detalhe. Com o Reinaldo em campo, exato. O Reinaldo, assim. Aí não dá, porque tem a questão da idade, tem a questão que ele fica de costas, e a gente já viu que ele não consegue jogar de costas, ele perde muita bola. Aconteceu isso lá no início da passagem dele pelo São Paulo, inclusive que escalavam ele de meia para receber várias bolas de costas. Então eu acho que sim, vamos sentir falta, mas principalmente com essa volta do Hernanes melhorando o futebol, eu acho que não vai ser tão sentida. Então, eu vou até puxar esse gancho aí, desculpa se alguém queria falar alguma coisa, mas o São Paulo sentiu a ausência do Daniel Alves já hoje, contra o Corinthians, sendo até que se você for ver, o São Paulo não criou absolutamente nada o jogo inteiro. Foram 2 gols completamente achados, muito hoje, ao acaso. Só para você continuar, a criação do São Paulo
ele também não faz, porque no jogo contra o Atlético Paranaense, antes do Hernanes entrar, no primeiro tempo ali, ele não fez nada de criativo. Quem tava fazendo era o Pablo e o Luciano. Com certeza. Mas o Daniel Alves, ele se especializou, entre aspas, numa coisa pelo São Paulo, que é achar espaço. E o maior exemplo para mim disso é o gol contra a LDU. Que ele encontra espaço, ele ataca os espaços, esse é o termo certo. Ele ataca o espaço muito bem, ele tem feito muito bem isso pelo São Paulo, mas esse é o negócio, né, que o Luca falou. O Daniel Alves é muito o ponto focal do time de São Paulo. Inclusive, deixa o São Paulo previsível e fácil de marcar, porque se você faz uma pressão maior no Daniel Alves, você anula o principal jogador do time e o time desaba, não consegue criar nada. E eu acho que isso, a ausência dele distribui melhor pelo resto do time as responsabilidades criativas. Então eu vejo um ponto positivo nisso. E é uma coisa a se corrigir quando ele estiver em campo, porque eu não acho que, também concordo com o Pog, não tem condição de um cara desse nível ser reserva de São Paulo. Inclusive eu acho que o Hernanes deveria ser um reserva, não deveria ser titular, mas sim o 12º jogador, né? O cara que sempre entra no segundo tempo, seja para ajudar na criação, seja para chutar de longe, ou para cadenciar mais o jogo. Eu vejo esse para mim é a importância do Hernanes hoje. Ser um cara que complementa, não um titular. Não sei vocês. Antes de passar a bola, eu vou concordar que hoje eu acho que o Hernanes é mais uma alternativa do que uma solução. Uhum. Essa recuperação dele, não a gente tem que ficar empolgado, lógico, tem que gostar de que ele volte a jogar bem, mas também tem que manter o pé no chão, porque ele não vai ser o Hernanes de 2017. Quanto ao Dani Alves, eu acho que foi o primeiro jogo dele, ainda não sentimos totalmente a falta dele, mas o São Paulo vai sentir ainda a falta do Daniel Alves, porque é absurdo o papel que ele faz no meio de campo. Vou até roubar a análise que o Felipe Lucena fez na live do Isso é São Paulo, né? Outra página do São Paulo muito boa, que o Daniel Alves, por mais que a gente saiba que ele rende mais quando está mais de segundo volante, como ele estava no começo do ano, ele joga onde está a bola. O Daniel Alves joga onde está a bola porque todas as jogadas passam por ele. Todas as jogadas passam por ele, não importa a situação. E ele tem uma qualidade tão absurda que ele potencializa todo o resto do time. O pessoal pode falar que ele que ele rende mais na lateral, não sei o quê. Mas, cara, é impressionante o que ele faz em campo. Ele tem uma média de 3 a 4 passes decisivos pro jogo. Passe decisivo é aquele passe absurdo que deixa o cara na cara do gol. A assistência para assistência. Aquele passe pro Igor Vinícius. Exatamente. Ele dá uns 3, 4 desses que nem ele deu pro Igor Vinícius. É uma coisa meio parecida com o que era o Ganso no São Paulo, que ele tava meio morto assim, mas do nada achava um passe ridículo. E o Dani Alves é isso, só que ele é intenso, ele mais participa dinâmico, das jogadas, é dinâmico, ele corre. Ele não é morto igual o Ganso. Então, eu não entendo quem usa o Dani Alves de bode expiatório, como o Pog falou muito bem. Fala aí, Sidney, o que você acha? Cara, então vamos falar, a questão era o Hernanes, né? Vou falar primeiro sobre o Hernanes. Então, o Hernanes, na minha opinião, o Hernanes é titular do time. Porque o Gabriel Sara não tem função nesse time. Eu não consigo ver função pro Gabriel Sara. Então, o Daniel Alves, na minha opinião, deveria ser o segundo volante, que foi o que estava funcionando antes da pandemia, e o Hernanes o meia. E o Diniz tinha que deixar o Hernanes livre, sem fazer o Hernanes voltar para marcar, porque ele não aguenta isso. Ele até que rendeu aí, mas é naquela euforia de voltar a ser titular, aquela vontade, mas daqui a pouco não vai aguentar. Sequência disso não tem, né? Então aí a intensidade cai também, tanto é que ele saiu do jogo, ele teve que ser substituído, que ele não ia aguentar. Aí o Daniel Alves, segundo volante, o Hernanes o meia. Aí, e essa questão do Daniel Alves, agora indo para ele, eu concordo aí que ele não tem posição no jogo, ali nos 90 minutos. Ele tá em todo lugar do campo, a bola passa pelo pé dele. Eu vejo muito torcedor falando que o Daniel Alves manda no São Paulo, que ele é o dono do São Paulo, e eu acho que falam isso por essa questão dele querer bater falta, escanteio, pênalti não, que fica pro Naldo. Mas o Daniel Alves é isso aí, ele quer estar em todo lugar, ele é um cara que quer ajudar, só que acaba meio que atrapalhando também, que se for reparar os companheiros de time dele não entende
esse posicionamento dele que meio que não existe. O certo seria ele ser o nosso segundo volante, para não estar perdendo bola, que nem foi falado aí que ele fica muito de costa, perde os lances. Eu concordo com essa parte também. Então, na minha opinião, ele deveria ser o nosso segundo volante e seguir com o futebol que ele estava tendo antes da pandemia. É isso. Fala aí, E Luca. achei muito legal, desculpa cortar mas também, mas eu achei legal que o Sidney tocou numa coisa que a gente nem tinha pensado em falar, que é o Gabriel Sara. Eu nos meus pensamentos antes do jogo, É que eu não tem via, como, né? eu não via futebol no Gabriel Sara para que justificasse uma titularidade. Nem futebol, nem intensidade, nem posicionamento, nenhum atributo dele justifica a titularidade dele, muito menos em um clássico contra o Corinthians. Eu queria muito ter visto o Liziero nessa posição, até por ser um cara um pouco mais completo, porque o Gabriel Sara é um meio atacante, né? Tá ali meio quebrando o galho. O Liziero é um cara um pouco mais completo, sabe desarmar, sabe marcar também. A torcida tá meio de birra com ele, mas do jeito que as coisas estão, sem Daniel Alves e Tietchan sendo o primeiro volante, seria uma opção. E eu queria também ver um pouco mais do Lua, sendo bem honesto. Eu acho que o Lua ajuda a fechar mais a defesa, e não no sentido de colocar o São Paulo para trás, mas justamente para soltar os outros em volta dele, especialmente os laterais. Então eu gostaria de ver um pouco mais do Lua sendo utilizado, não sei vocês. Poderia colocar Gê. o Luan na função do Tietchan e soltar o Tietchan. Exato. Eu Aí gosto da não movimentação do Tietchan indo pra precisaria frente. depender de Gabriel Sara, porque pelo que eu tô vendo, o Gabriel Sara, ele não é que o Diniz tá queimando ele, o Diniz tá dando oportunidade. Só que ele não rendendo, o torcedor vai plantar algo ruim dele, e o Gabriel Sara, ele é muito bom jogador. Pelo que eu acompanhei dele na base, ele foi um grande destaque na base. É que ele teve uma lesão. E é Comecinho desse ano, aquela... não foi? Foi falta de confiança. Aí o cara, até ele entrar no ritmo, na rotação certa, vai demorar um pouco. E colocar ele como titular, pra mim, é como se estivesse forçando. Ele não tá rendendo. Tem que entrar no segundo tempo. E ganhando minuto no E segundo vinha tempo. acontecendo Falta isso, né? opção também. Não, falta opção também no elenco, né? Sim. Então, mas é uma Gomes solução que a gente... Porque o Diniz não gosta muito de mexer nas peças, ele começou a mexer agora, mas na posição ali você tem o Igor Gomes, que parou de jogar futebol na pandemia, e tem o Hernanes, que o Diniz não utilizava. Pode ser que agora, depois desses jogos, o Hernanes tenha mais espaço, mas pra posição ali são esses três. Então, mas aí tem o Tietchan também. Eu acho que o Luan tá sendo injustiçado nesse sentido. Tem o Nestor também. O Nestor subiu e não apareceu ainda, né? Ainda não foi usado. Mas por essa falta de opção é que o Diniz tem que testar outras opções, testar outras alternativas, né? Exato, e já colocar o Sara no banco também, tipo, que nem ele fez com o Igor Gomes, né? Porque tava jogando mal, a torcida já tava começando a pegar no pé e acaba queimando. Aí o Sara vai ter que ir pro banco também. Exato, Não, preservar, porque com esses meninos tem que tomar cuidado. O Sara não tá jogando bem, mas não dá pra queimar ainda. O Igor Gomes voltou jogando mal, mas não dá pra queimar. Se o Nestor porventura entrar e jogar mal, não tem como queimar. Com esses meninos tem que tomar cuidado, tem que E a lapidar. gente não teve esse cuidado com o Lucas Fernandes também, né? O Lucas Fernandes, a gente não teve esse cuidado, ele não mostrou. Ele não se ajudou, mistura de fatores. Mas ele não se ajudou também. Não se ajudou também, mas ele não foi tirado, né? Ele colocaram na fogueira, mas não tiraram também. Então eu acho que isso acaba prejudicando. Eu não acho o Lucas Fernandes um grande jogador, mas eu acho que poderiam ter manuseado a situação dele em campo muito melhor. Sim, e a gente sabe que a torcida de São Paulo é emocionada demais, então qualquer coisa ruim que fizer, o cara já vai ser um lixo. No dia seguinte, se fizer 2 gols, já vai ser o rei. O novo Kaká. Exato. O Cacazinho, essas comparações aí não dá, meu. Muito nada a ver. Que nem Léo Alabá, quando o Léo falhar, vai sumir esse Alabá do nome dele. Nossa, Vai voltar sim. a ser o Aí vão pedir fora Léo Pelé, sei lá o que, a Reinaldo. Aí vai voltar toda a onda de King, sei lá o que. Nossa senhora, assim. Não tem como, tem que tomar cuidado. A torcida de São Paulo tem que parar de ser emocionada. Mas é difícil pedir isso pra torcida que tá há tantos anos sofrendo, né? Fala aí, Lucas, você queria falar alguma coisa? Hoje eu tô... Tá osso. Mas... Até perdi o fio da meada aqui. Eu sempre falo isso, né? Acho que pra vocês já falei, nas lives eu sempre falo, o São Paulo erra muito com os jovens, na hora que eles sobem, quando eles sobem, em qual oportunidade eles vão ter. Tipo, agora tudo bem testar, o São Paulo é vice-líder, tá grandão. Agora os caras adoram testar quando o São Paulo tá lá embaixo, perdeu 2 seguidas, aí joga os caras na fogueira. Aí é complicado. E
na questão que vocês falaram do Gabriel Sara, nem o Diniz sabe a função do Gabriel Sara, nem o próprio Gabriel Sara. Ele tá lá, eu acho que o Diniz só não tira ele porque ele já virou amuleto, tipo, deu certo, São Paulo tá ganhando, vai ficar lá até quando o São Paulo perder. E teve uma coisa que o Sidney também falou, de jogar o Hernanes como meia, titular, mas eu acho que perde muito, porque ele vai cansar. Eu acho que ele entrando no segundo tempo, ele é o diferencial. Ele entrando no primeiro tempo, ele tá normal, igual todo mundo ali, sabe? Tá, comparativo é muito próximo, então eu acho que ainda deveríamos tentar com o Igor Gomes novamente. Ô, Lucas, mas vai convencer o torcedor de tirar o Hernanes agora. Nossa, não tem como. Vai Primeiro o jogo do Diniz titular tirar o ganhando do Hernanes. Corinthians. Se o É, Diniz não, ganhar, mas ele cai. Mas não tem nem como deixar ele, Sidney. Tem como por alguns jogos, mas o São Paulo tá jogando todo fim de semana e todo meio de semana. Nessa última semana contra o Atlético Paranaense, que não era para jogar, teoricamente, a boa parte dos clubes não jogaram, era para descansar, mas São Paulo jogou numa partida adiantada. Então, ele não vai conseguir, sabe? Não vai conseguir acompanhar. Não é o Daniel Alves, não tem o mesmo físico. Não vai conseguir, mas eu acho que tem orientação de cima pro Diniz pra não tirar também. O Diniz sofre essa pressão. Mas acho que não tem como tirar nesse momento agora, porque o Hernandes, a gente sabe que ele estava num momento difícil, até pessoal. Ele deu uma entrevista hoje depois do jogo falando que tá bem, que tá confiante, que não tá, que tá com vontade, que o... o que ele falou? De alguma coisa de... Falou alguma frase profética aí muito legal. Bem, Hernandes. E a vida é maravilhosa, graças a Deus pela oportunidade de poder encontrar forças, né? Encontrar motivos, razões para voltar a ficar bem, a entregar tudo e a dedicar de corpo e alma aquilo que eu sei fazer de melhor, que é jogar futebol. E depois de um jogo desse, depois de ele passar no primeiro teste, é o momento de deixar ele, para ele, se ele tá confiante, se o cara tá querendo, a qualidade do Hernandes a gente sabe que ele tem, então é o momento de deixar ele. Aí se não corresponder ou aí cansando também, aí muda, mas não, mas agora nesse agora momento agora não tem nem, acredito que agora nesse momento não tem como tirar ele do time titular. Não, eu tô falando mais pra frente, quando tipo, que o Sidney falou com o Daniel Alves, quando ele voltar e tudo mais. Aí eu acho que tem que voltar a dar oportunidade pro Igor Gomes, justamente porque vai ser desgastante a temporada. A gente tá na 6ª rodada do Brasileirão, tem mais 32, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, eu acho que precisa dosar, sabe? Saber quando ele é necessário, saber jogo que ele não é necessário. Por exemplo, o próximo fora de casa contra o Atlético Mineiro. Tudo bem, é um jogo grande, jogo pra Hernanes. Mas aí depois, 2 rodadas depois, vai pegar o Red Bull no Morumbi. Não precisa usar ele de titular. Sim. Pode dar chance pros outros. Inclusive, Hernanes e Gabriel Sara eu também acho meio arriscado demais. O Diniz tem que entender cada situação de jogo, cada jogo é diferente e saber utilizar as melhores peças. Escalar de acordo com o adversário. Sim. Agora eu tenho uma perguntinha pra vocês, que a gente tá chegando no final do episódio. E eu quero saber, porque quando o São Paulo empatou com o Bahia, a gente já tava até no nosso grupo interno do Trica Show falando: a arte da demissão tá pronta, a arte da demissão vamos fazer, não vamos fazer, o que a gente faz? No final o Luca, que é o principal responsável pelas nossas artes, fez e mandou no grupo. Mas eu quero saber, vocês teriam demitido... Tá lá salvo. Vocês teriam demitido Fernando Diniz pós-empate com o Bahia? Sidney, fala aí primeiro. Cara, eu falei assim, quando o São Paulo fez a troca do Everton pelo Luciano, pra mim não teria mais sentido nenhum demitir o Diniz, porque o São Paulo traz um jogador que o Diniz pediu. Então, qualquer consequência que tivesse depois é Raí, Leco, o Leco Invisível, o Pássaro Verde, eles que teriam que assumir essa bronca aí, entendeu? Então, é porque, quando Sidney, mas é a cara de São Paulo, né? Trazer um jogador que o técnico queria e demitir depois. O que foi o que aconteceu com, se eu não me engano, com o Dorival, com o Cuca. É uma bagunça São Paulo. Só que como eles estão defendendo muito o Diniz, eu não sei o que o Diniz fez dentro do São Paulo lá, a revolução que ele causou na cabeça de todo mundo, da psicologia, sei lá. Mas quando eles fazem essa troca, quando eles aceitam isso, na minha opinião, eu acredito que o Diniz vai até o final.
E eu não demitiria também, que eu queria ver o Diniz comandando ali o Luciano, ou qualquer outra peça que viesse depois. Tanto é que começou a dar resultado. O atleta joga pelo técnico. E o Luciano, ele tá numa garra ali que é pró-Diniz. Até isso que você falou, Sidney, faz sentido. Eu pensei nisso, inclusive, porque eu achei realmente que iam demitir depois do empate contra o Bahia, ou se perdesse também. Eu pensei nisso, no do Luciano, e na questão do Pato, né? Que dias depois de liberar o cara que o técnico não pretendia usar, ia demitir o técnico. Então, Sim. eu pensei, não acho que vão demitir por causa disso, mas também é a cara do São Paulo demitir logo depois de contratar um jogador que o técnico queria e liberar outro que o técnico não pretendia usar. É porque eu não entendo essas situações, porque assim, aí o São Paulo manda o Diniz embora, aí vai atrás de um outro treinador. Esse treinador vem, aí vamos colocar assim um exemplo que esse treinador brigou com o Luciano em algum outro clube. Não vai usar o Luciano. Então a gente perdeu já os 15 milhões que foi investido no Everton, pegou um cara que foi comprado por 5 milhões, se eu não estiver enganado, e perde, é um prejuízo gigante, um prejuízo de 20 no final das contas. E aconteceu a mesma coisa também com o Pato quando ele chegou com o Cuca, né? O Cuca não queria o Pato. O Pato também. É o último jogador que o Cuca, o tipo de jogador que o Pato é. O Cuca, ele não queria nem Daniel Alves e Juan Fran, se não estiver enganado. Mas é a cara de São Paulo fazer essas coisas. Só que eu fiquei meio balançado depois do jogo contra o Bahia, porque eu sou meio contra a demissão de treinador, porque a gente já sabe, no São Paulo a gente já sabe que treinador não é o problema, não é o principal problema, só que eu não via para onde o São Paulo poderia ir, para onde o São Paulo poderia melhorar, para onde o São Paulo poderia evoluir. E a enquete que a gente fez no Instagram, os caras falando Mano Menezes e Marcelo Oliveira. Não, tá de brincadeira. Teve nomes piores até. Aguirre eu acho o nome péssimo pro momento também. Mas isso é outro assunto. Só que assim, depois do jogo contra o Bahia, que ainda não tinham feito, que o Diniz ainda não tinha feito aquelas mudanças, todas as mudanças, Léo Pelé, o Diego, Luciano e tal, eu não via para onde o São Paulo poderia melhorar. Então eu fiquei meio balançado com essa questão. Mas fico feliz que pelo menos agora a gente tem um fio de esperança, tem um caminho que a gente pode ir. Fala aí, Luca. Mano, eu não demitiria naquele jogo, talvez. Eu fiquei puto, tal, o futebol. Mano, futebol. Talvez antes. Não, é que o futebol tava muito feio, sabe? Era isso, não tinha pra onde ir, tava complicado, não via como melhorar, não via a luz no fim do túnel. Mas ele foi ousado, depois se perdesse pro Sport, aí com certeza. Mas ele foi ousado, mudou, e é como eu falei lá no início, eu acho que tá melhorando, tá? A passo de tartaruga, mas tá melhorando, e eu acho que tem que manter, sabe? Porque é muito complicado você demitir agora, vai demorar 1-2 dias pra contratar alguém, só que a gente reestreia na Libertadores daqui 2 semanas. Então, complicado. Se ele continuar ganhando, não vai ganhar todos, claro. Tipo, se perder pro Atlético não é um negócio anormal, é um resultado. Fala isso pra torcida do São Paulo. Faz parte do campeonato. Não, mas aí eles. Mas se ganhar, vão falar que o campeão voltou no São Paulo. Se ganhar, é ilusão. É isso mesmo, se ganhar, o campeão voltou. É nó tático no São Paulo, festa, dinizismo, tudo de novo. Não, é isso. A torcida de São Paulo é muito 880 e precisa mudar um pouco disso. É emocionadaça. Mas eu manteria ele até o final do campeonato. Se tudo der certo, se a gente não começar a perder 5 seguidas, igual aconteceu com o Atlético Paranaense, perdeu 4 e demitiu, eu manteria, até porque ano que vem outra gestão, aí ele vê o que ele quer fazer lá. Tem que tomar cuidado. Pog, fala aí. A questão que mais pega é que se você demitir o Diniz, você não tem quem trazer pro lugar, né? Você tem os nomes aí que são mais do mesmo, que vão fazer aquela mudança de ambiente, vão vir 5 jogos bons e depois vai cair na mesmice de novo, como é toda troca de treinador. E o time vai continuar sem perspectiva nenhuma, porque, como o Boni já falou, o problema do São Paulo não é treinador, o problema é muito maior do que treinador e jogador. Então, acho que tem que manter o Diniz aí até o final do campeonato, até o ano que vem, e vamos ver o que acontece. Aí, se ano que vem, dependendo dos resultados na Libertadores, no restante dos campeonatos, aí a gente pensa em trocar de técnico e quem poderia ser o próximo treinador. É isso. Alguma coisa para acrescentar, Gê? Eu ouvi dizer que o Jardine ganhou muita experiência como treinador na seleção de base. Cala a boca!
Meia-noite e 25 eu sou obrigado a ouvir isso. Puta que pariu. Não, Vou brincadeira. Vou de acordo com todo mundo, né? Eu manteria o Diniz e pelo menos até o final do campeonato. Tem que dar sequência. Bom, então vamos agora tratar de expectativas do São Paulo nos próximos jogos. Quais são os próximos jogos aqui? Tá anotado aqui. Quinta-feira, dia 3 de setembro, 8 horas, Atlético Mineiro no Mineirão. Depois, domingo, 6 de setembro, 4 horas da tarde, Fluminense no Morumbi. E depois, quarta-feira, 9 de setembro, 7h15 da noite, Red Bull Bragantino no Morumbi. Expectativas, número de pontos que São Paulo ganha entre os 9 que vai disputar. G, começa. Antes do G falar, eu só queria ressaltar para quem não nos ouve desde o início que a gente não é muito bom com isso, né? Não, mas o pessoal sabe. O pessoal sabe que a gente não é bom de palpite. Não é especialidade aqui não, viu? Não. Então, peguem leve com a gente. Agora a gente tá acertando. O palpite, o Lucas acertou 1, o Pog acertou 3, então... mas ignorando os palpites, pensando na projeção, um exercício de imaginação, como a gente gostou de falar, de acordo com essa equipe, o São Paulo teria sido campeão paulista nos pênaltis contra o Palmeiras. Isso se não tivesse pandemia. Mas a gente acertou que o Palmeiras é pra final, olha só. É isso aí, vai, G. Eu vou falar primeiro o número de pontos com o qual eu ficaria feliz de ver o São Paulo conquistando, que é 5. Eu acho que empate contra o Atlético é um bom resultado. Empate contra o Fluminense é um resultado ok, porque o Fluminense tá em boa fase, tá jogando bem. Inclusive a cara do São Paulo levar uns 2 gols do Nenê nesse jogo. E sim, Bragantino, do jeito que vem vindo, tem que ganhar 3 pontos nesse jogo. Então 5 pontos eu ficaria feliz. É isso, Sidney. Cara, também vou aí nessa de 5 pontos e eu tenho medo do Nenê ali, porque o Nenê já meteu um hat-trick no Sidão e quando ele pega aí São Paulo ele não quer saber, quer passar o caminhão por cima. Então eu acredito que o jogo contra o Atlético Mineiro é um jogo bem difícil pela parte defensiva nossa, já vai ser outro teste, porque o Atlético Mineiro tem um ataque muito forte e aí a gente vai ter que depender ali do lado esquerdo, se jogarem o Keno em cima do Reinaldo é problema. Meu Deus, nossa senhora. Aí eu acredito no empate. O empate lá também seria maravilhoso. Porque jogar lá é no Horto que vai ser o jogo? Eles têm jogado no Mineirão, acho. Mineirão. Ah, mas tanto faz. Jogando em Minas Gerais é difícil. Lá é fácil só com o Cruzeiro, que é a nossa casa. E contra o Fluminense é nessa questão do Nenê, que ele vai querer mostrar serviço. E tem o Fred também, um cara chato. O Fluminense tá com um time bem montado. E vai ser um jogo difícil, mas vou nessa daí, dos 5 pontos. E tem que ganhar do Red Bull. É obrigação, né? É obrigação. E contra o Fluminense, se eu não me engano, provavelmente poderá ser a estreia do terceiro uniforme. É verdade. Jogo de bonito, televisão. Uniforme bonito. Vai, Luca, rapidão. Mano, vou até trazer as pautas que você trouxe, né? Uma das pautas pro programa que você acabou derrubando era que o ataque tá marcando todos os jogos. E essa nova dupla de zaga, nos 3 jogos que fez como titular, tomou um gol só e foi de falha de outras pessoas, né? Do goleiro e do lateral esquerdo. Então não foi culpa deles. Então, acreditando nisso, que esse panorama se repita, eu vou falar que tem que ter no mínimo 6 pontos aí, viu? Porque Red Bull não dá, né? Já perdemos uma vez, já fez a boa do ano. O Fluminense, Morumbi, tem que ganhar. E Atlético, como eu falei, se perder, acho que é um resultado normal. Se empatar, maravilhoso. E se ganhar, aí vocês já falaram o que vai acontecer, né? Ó, e Bragantino e Atlético Mineiro, se forçarem o jogo em cima do Reinaldo que tem o Keno e o Arthur ali no Bragabu, meu amigo. Não, mas vamos torcer pro cenário ideal que o Reinaldo não vai jogar, o Naldinho da massa. Vai, Pog, finaliza aí. Eu vou com 6 pontos. Eu acho que perde pro Atlético, mas ganha os outros 2. Já que ninguém tá querendo o Naldo em campo, ele volta no jogo que vem, é expulso contra o Fluminense ou contra o Atlético. Aí ele perde é expulso por dar um chute no Gandula que não entregou a bola pra ele. Pega 5 jogos no STJD. Exatamente.
É, 5 jogos de suspensão e só Maldade. volta no próximo campeonato. E eu já tô vendo aqui já tô vendo o Nenê aqui com aquela resenha com o Reinaldo, né? Vídeo na SPFC TV já relembrando os grandes momentos. Chapada do Nenê. Reinaldo não vai sei o arranjar quê. uma é pautinha. nosso. Então, essa vai ser uma boa semana essa daí. Grandes flashbacks. ai. Bom, eu vou de 6 pontos também. Perde pro Galo. O Galo vem de 2 derrotas no Brasileiro, mas foi campeão mineiro, então vai estar com moral e vai ganhar, infelizmente. Ganha do Flu. Nenê vai fazer gol, óbvio. São Paulo adora tomar lei do ex. Mas o Luciano faz 2. Então, 2-1 São Paulo, 2 do Luciano, 1 do Nenê pra eles. E ganha do Bragantino devolver. Vingança do Paulistão. 6 pontinhos pra O mim. Galo vai querer vingar a galinha, né? Pode bater na mulher do Galo. Então é isso pra mim, 6 pontos, tão feliz. E o São Paulo voltou também, depois da paralisação, no futebol feminino nesse fim de semana. Voltou com vitória, ganhou do time do Minas, 2-0. Ouve aí todas as informações do jogo com a nossa querida Bianca Góes. No retorno do futebol feminino, o São Paulo reestreou no domingo com vitória por um placar de 2-0 em um jogo contra o Minas e CESP Brasília, que teve 10 jogadoras afastadas, pois testaram positivo para o Covid-19. Ambas as equipes sentiram falta de ritmo de jogo, já que ficaram 5 meses paradas. O Minas começou melhor, mas aos poucos o São Paulo foi crescendo e começou a levar perigo, obrigando a goleira do Minas a fazer algumas boas defesas. Aos 30 minutos, nossa artilheira Gláucia recebeu e de primeira acertou um chute que abriu o placar da partida. Após o gol, o São Paulo teve outras boas chances que foram desperdiçadas. Já no segundo tempo, o tricolor acertou uma bola na trave e já na sequência ampliou o placar com a zagueira Gislaine em uma sobra de bola após uma boa jogada de Jaqueline. Após o segundo gol, o São Paulo controlou o jogo. Deu oportunidades para jovens atletas estrearem, como foi o caso de Miriam Cris, Emily e Rafaela. Lauren também estreou, mas começou a partida como titular. Com a vitória, o São Paulo agora soma 10 pontos e voltou à zona de classificação para a fase final da competição. O próximo confronto do tricolor é no domingo, às 14 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro. E aí, Sidney, o que você achou desse jogo, hein? Então, a gente tem um time bem experiente no futebol feminino, é um time mesclado ali, mas as meninas que já passaram por Centro Olímpico, outros rivais, e que nem eu falei, a Gislaine, a zagueira, bem experiente, chegou, fez o segundo gol, o primeiro gol foi da Gláucia, ela cheira a gol, a Gláucia, teve um problema muito grave aí no passado, chegou quase na depressão ali, e hoje tá dando a volta por cima no São Paulo e o torcedor São Paulino que acompanha o futebol masculino, se tiver uma oportunidade para acompanhar o feminino, apoiar as meninas, elas merecem bastante o nosso apoio, porque estão honrando a camisa. Importantíssimo. Glaucia é matadora demais. O time é bem da hora de ver. Luca, complementa aí. É bom lembrar que, além da cobertura das páginas, inclusive na nossa, tá passando, né? Ou na CBF TV, ou na Band. Então, não falta oportunidade. E, a horrorosa plataforma MyCujo. A Gláucia é sensacional, ela é espetacular, joga muito. São Paulo teve um pouco de dificuldade ali no primeiro tempo para saída de bola e tudo mais, e no segundo teve aquela mesma questão que a gente viu no masculino, porque era no período das 2 da tarde, estava aquele sol maravilhoso, um para cada um, e caiu que o São Paulo perdeu alguns gols que, quando estava 1-0 ainda, meu coração ficava num negócio que queria que resolvesse logo, mas depois não sofreu muito perigo, teve alguns bons lances do Minas no primeiro tempo, mas foi uma vitória boa para chegar na moral já pro restante do campeonato, e vamos ver, espero coisas boas. Perdeu uns golzinhos que não pode perder, mas tá voltando agora, a gente dá um desconto. Vamos fechar por aqui, por hoje é isso. Pog, muito obrigado pela presença. Você não falou muito, mas quando falou bem. Valeu, rapaziada. Mais um grande episódio aí, com vitória, grande discussão. Somente comentários pontuais nessa noite, né? Já está tarde. Então, vamos nos recolher, porque amanhã tem mais trabalho no Trica Show. É isso. Valeu, G. Tamo junto. Valeu, Boni. Valeu, rapaziada. Valeu, galera que escutou até aqui. Muito obrigado pela audiência.
Obrigadão ao Sidney também por comparecer aqui no episódio, aceitar o convite, trocar essa ideia com a gente. Foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. E semana que vem estamos de volta, né? É isso. Valeu, Lucaneta, sempre presente aí, de novo. Valeu, meu bom. Tamo junto, Veboni, Pog Rafa, Gemirra, Sidney também, o monstro sagrado. Valeu pela participação, muito obrigado a quem chegou até aqui. E que a gente venha gravar mais vezes assim, né? Nesse astral bom, que a gente não para de falar, que a gente não está puto. Espero mais disso. Mas eu vou falar que eu sinto saudade do Boni puto também, viu? Não, Gemirra, calma, segura a emoção, porra. Quem tá puto sempre... Quem tá puto sempre é o Luca. Luca tá. É o primeiro episódio do Tricachou que o Luca não tá puto. Tô na Disney. E muito obrigado, Sidney, por ter participado aqui com a gente. Tá sempre convidado aí pra comentar o nosso tricolor aqui no Tricachou. Cara, eu que agradeço aí a todos vocês aí, a equipe do Tricachou aí. Faz um trabalho maravilhoso aí, eu acompanho. Conheci pelo Luca aí. Sigo acompanhando vocês aí nas redes sociais. Os podcasts eu falei que eu vi, acabei que eu vi bem pouquinho, que meus dias são bem corridos. Mas agradeço aí a oportunidade aí de falar sobre o São Paulo. Desculpa aí se eu falei alguma coisa errada, alguma informação errada. Mas só agradece mesmo a oportunidade. Aqui o pessoal só fala besteira. Divulga suas páginas aí também pro pessoal seguir. Então, o Minha Vida é Tricolor tem 5 anos aí na correria aí, falando sobre o São Paulo. Começamos no WhatsApp, tem uma porrada de grupo de WhatsApp, mas vão me encontrar bem mais fácil lá no Instagram, que é onde eu fico, onde eu reino lá, onde eu sou o King. Onde eu sou o Naldo. Minha Vida é Tricolor. Só colocar lá, Minha Vida é Tricolor e acompanhar lá os meus textos, as minhas críticas, quando eu brigo com geral lá, seguidor, todo mundo. Mas a gente está sempre apoiando o São Paulo e cobrando para ter um futebol decente em campo, pelo menos postura, garra, vontade, que é isso que o torcedor são paulino precisa apoiar e merece ver, entendeu? É isso. Sigam Minha Vida é Tricolor e sigam o Tricachou também no Instagram, vocês já sabem, @Tricachou, lá que a gente posta todas as informações, coberturas de jogos, as enquetes, as interações, tudo aquilo que a gente gosta para ficar pertinho de vocês. Agora Facebook também, né? Agora Facebook também, muito bem lembrado. E no YouTube também, no canal do Tricachou lá no YouTube, que a gente posta os vídeos de pós-jogo, posta os episódios também, que vocês estão ouvindo mais pelo YouTube agora. Quebrou com a nossa conta do Anchor ali, nossos números do Anchor. Mas legal, bom saber que vocês gostam mais de ouvir no YouTube. Tem o Tricataca com Gemirra também, a famosa pranchetinha, análise tática, setinhas, campo, posicionamento. Então... Vocês estão demais hoje, puta que pariu. Então vejam lá o Tricataca, o Gemirra pode falar melhor. O pessoal tem que ver o Tricataca, G? É legal, né? Tem muita gente que não é muito fã desse lado mais tático, tem muita gente que não gosta muito desse tactiquês, como falam, mas... É legal pra tentar entender um pouco, especialmente um treinador que valoriza tanto esse lado do futebol. Então recomendo a vocês. Ouçam o nosso último episódio, nossos outros, mas especialmente o nosso último, que foi Futebol Feminino, que introduzimos a nossa querida Bianca Góes, que está acompanhando o futebol feminino aqui na equipe do Tricachou, e chamamos a Bia Langella, que apesar de torcer pro rival, é uma jornalista muito boa, muito legal, tem um grande embasamento e falou muito bem sobre o nosso tricolor, então ouve lá que o papo tá muito bacana. Obrigado a quem chegou até aqui. Até semana que vem, até o próximo episódio e tchau!